Boa tarde, meu nome é Amanda Fischer, sou primeira prenda juvenil da 20ª Região Tradicionalista. A minha amostra faz referência ao folclore da mulher, os cuidados que elas tinham com a família perante as enfermidades. Eu entrevistei mulheres e todas mães, e tive por objetivo nessas entrevistas saber o conhecimento que elas tinham sobre o assunto, como elas eram tratadas quando crianças e como tratavam seus filhos e seus maridos perante as enfermidades. Eu pesquisei e descobri que aqui no Rio Grande do Sul o folclore da mulher ele é muito rico. Vai desde a concepção, gravidez, os primeiros anos da criança, e todos eles eram relacionados às responsabilidades da mulher. Como, por exemplo, o folclore ele adivinha a mulher, a gravidez, antes mesmo que ela se comprove. Bastava duas mulheres conversando, fizerem uma pausa e voltarem a conversar no mesmo momento. E então uma das duas ficará grávida, e era comum que uma delas falasse: vamos ser comadres. E as minhas entrevistadas me falaram que naquela época, antigamente, a medicina ela era restrita, por isso que as doenças eram curadas através de chás, benzimentos, simpatias e promessas e rezas. Elas me contaram também que o conhecimento era transmitido através de gerações. E também que as folhas, as plantas que elas usavam para curar as enfermidades eram colhidas ou em mata nativa ou então no quintal de casa mesmo. E quando ocorria uma enfermidade, então se ia ou no mato ou no quintal de casa colher as ervas que precisava naquela ocasião. A minha entrevistada, Lorivete, disse que o que ela sempre tinha em mãos era o álcool embebido nas ervas e servia para passar nos machucados, dor nas costas ou então picada de mosquito, que naquela época existia muito. E para ser feito isso podia ser utilizado o alecrim, o guiné, a arruda e o mentruz. Como exemplo, eu trouxe o nimentruz e ele tem alta concentração de iodo, por isso ele facilita na cicatrização das feridas. E outra utilidade também dele era quando alguém ficava tonto ou com dor de cabeça, cheirava que logo passava. Vocês querem sentir o cheiro? Não é muito agradável. Mais alguém? Também comentado foi o sebo de gado, ou melhor ainda se tivesse sebo de ovelha, para quando as crianças se machucassem nas brincadeiras daquela época. Então podia ser passado nos machucados, podia se fazer massagem quando torcia o pé e também passava no calcanhar quando estava rachado. Outra utilidade era passar no peitinho do bebê quando ele estava com tosse. Pegava um paninho e passava um pouquinho de sebo nele. E colocava no peitinho do bebê enquanto ele dormia. E uma noite se colocava no peitinho e outra nas costinhas. E diziam que não podia colocar nos dois lados na mesma noite. Alguns chás que também foram citados para tosse, gripes e resfriados foram o chá de gengibre, limão e mel, que se fazia fervendo a água, colocando pedaços de gengibre, depois espremia meio limão e adoçava a gosto com mel. Também tem o chá de brasa, que se fazia com a brasa ainda quente, se queimava o açúcar na brasa e depois por cima podia colocar o chá das folhas, ou da casca ou das folhas da laranja, ou então também podia se utilizar o chá de guaco. E um chá muito comentado e também muito presente nos lares gaúchos é o chá da Marcela. E ele se fazia colocando a Marcela e colocando o leite por cima, quente. E deixava em infusão. A infusão da Marcela com leite, ela serve para gripes, resfriados e principalmente para tosse. Mas a infusão normal da Marcela, com água, ela serve para digestão. E muita gente acredita que se a Marcela for colhida na manhã da sexta-feira santa, antes dos primeiros raios de sol, o seu chá faz mais efeito. Meu pai e minha mãe, por exemplo, vão toda sexta-feira santa na beira das estradas colher a Marcela. Outra utilidade da Marcela também
é usar dentro do travesseirinho dos bebês. Ela tem efeito calmante, por isso fazia com que eles tivessem uma noite muito calma e boa de sono. Vocês querem sentir o cheirinho? É bem bom. O certo do chá seria deixá-lo em infusão por mais tempo, mas como a gente não tem esse tempo, eu vou servir. Vocês querem provar? Não? É bem bom. Ninguém quer? Não? Tá bom. Eu achei muito estranho esse negócio de leite com Eu gosto de tomar. E pode adoçar com mel. A minha entrevistada, ela disse que seu irmão foi curado da meningite com chá de alfazema, que ele faz baixar a febre, e também que ele foi curado com muito benzimento. As benzedeiras, elas eram pessoas humildes e geralmente sem nenhum estudo, e elas procuravam fazer o bem. A minha entrevistada Eloiva disse que tinha em casa a sua sogra benzedeira e que muitas vezes escutou a reza de Dona Maria. Para benzer, para as pessoas que não conseguiam dormir à noite, ela pegava um galinho de arruda, molhava na água benta e falando as palavras baixinho, ela benzia e fazendo o sinal da cruz. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. E depois pedia para que as pessoas rezassem um Pai Nosso. Ou então, para benzer para aquelas pessoas que tinham dor de vista, ela invocava a proteção de Santa Luzia. E também fazendo o sinal da cruz, ela dizia as palavras: Santa Luzia passou por aqui, com seu cavalinho comendo capim. Elas também benziam para cobreiro, sapinho na boca de bebê, bebê que não conseguia dormir à noite e também para cair verrugas. Elas tinham em casa um altar parecido com esse, que tinha vários santos. Esse é Santo Antônio, ele é o santo casamenteiro. Esse é São Francisco, protetor dos animais. Esse também é São Francisco. Essa é Santa Cecília, protetora dos músicos. Esse é São Jorge, ele é um guerreiro e ele luta contra o mal. E essa é Santa Luzia, ela é protetora dos olhos. E elas me contaram também que as benzedeiras não faziam benzimentos depois do pôr do sol e que para dar certo as pessoas precisavam acreditar. E para benzer os bebês, não precisava levá-lo até a benzedeira, bastava levar uma roupinha para ela benzer e depois fazer com que o bebê usasse a roupinha. Complementando então a minha pesquisa sobre as benzedeiras, eu pesquisei e descobri que elas têm influência indígena. Os índios utilizavam muito os benzimentos em seus rituais religiosos. Elas também têm influência negra e portuguesa. A mulher gaúcha, ela mudou seu papel no tradicionalismo, mas ela não perdeu sua essência. Aprende a continuar meiga, delicada, mãe organizada e responsável. Muito obrigada. Não quer provar mesmo? Tem uma pergunta assim relativa a essas pessoas que escolheu essas escolhas. Eu fui em um lar de idosos, eu fui em 2 lares de idosos fazer entrevistas com pessoas mais experientes, né, já que elas sabem mais sobre antigamente, e também fiz pesquisas com algumas pessoas do meu CTG, pessoas mais experientes também, de idade. Algumas também, em alguns encontros foram feitos. Ah, e esses chás aqui eu fiz para dar de presente para vocês. O poejo, ele é chá de bebê e ele é calmante. A alfazema, então, serve para baixar a febre. O guaca é para gripe. Hortelã também é para gripe, muito bom para pôr no tererê. O alecrim, ele serve para pôr com álcool e também tempero de comida. E o guiné, então, também é para misturar com álcool. Vocês podem escolher ou pegar depois. Faremos depois. O poejo, o guiné, Tá bom. Obrigada. De nada.